Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos de volta à Psicologia Sincera. E no episódio de hoje a gente resolveu fazer um pouco diferente e explicar para vocês a nossa profissão. Acaba que a gente sempre fala aqui que a gente é psicóloga, só que a gente sabe que existe muita pergunta, né? Muita dúvida sobre, o que é que a gente faz? Porque existe muito aquele imaginário do psicólogo ficar lá, sentado, olhando para você, interpretando os seus sonhos e tudo mais. E assim, na prática não é assim que funciona. E a nossa profissão, como qualquer outra profissão, tem burocracias, tem coisas mais assim formais que a gente precisa cumprir e eu acho que as pessoas acabam não tendo muita noção. Até nessa questão assim de sessão, as pessoas acham que a gente atende uma horinha ali de sessão e acabou. E na verdade não, a nossa profissão é muito mais profunda e a gente precisa fazer muito mais coisa que é meio que por detrás das cenas dos atendimentos, só que os pacientes não têm muito contato. Então a gente queria trazer isso hoje para vocês. Assim, se você por acaso está na dúvida, faço ou não faço faculdade de psicologia, quero ou não quero ser um psicólogo, esse podcast, esse episódio é para você. Porque a gente vai falar todos os detalhes do nosso trampo do dia a dia. E eu acho muito interessante porque a gente, na verdade, ia fazer esse episódio junto de outro, que é o episódio anterior, de Por que Fazer Terapia, só que a gente recebeu tantas perguntas sobre a nossa profissão que a gente pensou, cara, vai ficar muita coisa, né? A gente não esperava que a galera se interessasse tanto e tivesse tantas perguntas até super específicas, assim, que eu nunca tinha parado para pensar em termos de pergunta, mas que o povo se interessou. Então a gente achou que valeria a pena fazer um episódio dedicado só a isso, a informar para vocês e desmistificar um pouco, né, o que é a profissão do psicólogo. E para a gente explicar um pouco da nossa profissão, eu acho que é interessante a gente começar pela faculdade, assim, como é que é feita essa base da nossa profissão? Porque na faculdade a gente meio que sai generalista. Se você já fez alguma faculdade e está ouvindo a gente, você provavelmente sabe que você tem que se especializar depois. E psicologia não é nem um pouco diferente. É que nem medicina, você sai um médico geral. E aí, se você quiser ser ortopedista, cardiologista, você vai ter que fazer uma residência. Ou se você está saindo, por exemplo, em direito, você vai se formar como advogado e aí você vai para a linha do direito que você quer, né? Sim, sim. E isso é uma coisa, gente, que pelo menos eu pessoalmente não sabia quando eu entrei na faculdade. É muito interessante, porque para quem ouviu o primeiro episódio de todos, né, Quem Somos, eu e Ana explicamos um pouco como que a gente foi parar no curso de psicologia. E, assim, eu, por já ter feito terapia antes, a única coisa que eu enxergava na psicologia, para mim, você fazer psicologia para você ser psicólogo clínico, né, que é o psicólogo da terapia, o psicólogo da consulta, da sessão de terapia, enfim, quando a gente fala de terapia, a gente tá falando do psicólogo clínico. E eu achava que era a única opção, assim. Também eu não pesquisei tanto na época, mas eu entrei na faculdade e eu vi, meu Deus, tem muitas áreas que eu não tinha a menor noção que estavam atreladas à psicologia, ou que era uma possibilidade de atuação em psicologia. E, gente, as matérias, assim, são muitas. Eu e a Ana Luísa, a gente estudou matéria sobre psicologia social, psicologia e educação, que é psicologia nas escolas, psicologia hospitalar, psicologia em instituição, RH. Então, isso são só alguns exemplos, mas existem muitas outras áreas que o psicólogo pode estar atuando. Isso tudo é visto dentro da faculdade. Obviamente, a grande maioria das pessoas tem o sonho de ter o seu próprio consultório, atender com terapia e tudo mais, mas a gente tem amigos até que optaram, por exemplo, por fazer uma carreira acadêmica e ser professores. Então, é muito ampla a carreira do psicólogo, as possibilidades de atuação profissional, e a gente vê tudo isso na faculdade. Então, acaba que a gente sai um generalista, que a gente vê de tudo um pouco. E o que eu acho também muito interessante de falar, né, que quando eu entrei, eu só conhecia Freud. Eu achava que eu ia estudar Freud de começo ao fim. E isso é uma coisa que eu e a Ana Luísa, a gente traz muito no podcast, que existem diferentes abordagens dentro da psicologia. Esse foi o primeiro choque que eu tive ao entrar. Gente, eu comecei a rir enquanto ela falava, porque eu lembrei de duas coisas. Primeiro, eu tô rindo porque eu entrei na faculdade sem saber que eram 5 anos, eu achava que eram 4.
Então, tipo assim, eu realmente entrei, olha, aí cega, gente. Eu falo que foi o universo que me colocou nesse curso e nessa faculdade, porque eu entrei, assim, achando que eram 4 anos. E aí eu lembro que, não sei se foi com a Ana Teresa, mas foi com algumas amigas, assim, que do nada mesmo a gente estava conversando. E aí alguém tocou nesse assunto e eu descobri que eram 5 anos. E hoje em dia até tem outros cursos, né, que também são 5 anos, mas é engraçado pra gente parar pra pensar, porque medicina são 6 anos e todo mundo fica assim, não, medicina é muito tempo, nossa, é uma dedicação e depois ainda tem residência e tal. Gente, e eu não sabia que era a mesma coisa. A gente é 1 ano a menos, o que é 1 ano? 1 ano passa muito rápido. A gente é 1 ano a menos em medicina e a gente também tem que fazer uma especialização ou na psicologia clínica, né, na abordagem que a gente quer seguir, que foi o nosso caso, ou em relação a qual área. Você vai ser psicólogo, para você atuar em um hospital, você vai ter que fazer uma especialização em psicologia hospitalar. Tem muita gente que faz residência em hospital para trabalhar com a saúde mental no hospital. E a outra coisa que também tem a ver com esse primeiro episódio do Quem Somos, do podcast, é que, parecido com a Ana Teresa, eu entrei, assim, não sabia também das abordagens. Nossa, eu não sabia o que era Gestalt terapia, o que era TCC, o que era Jungiano, o que era nada. Mas, assim, eu tinha ouvido falar de Freud. E, gente, o meu gatilho, assim, gatilho positivo agora, que me fez querer ir para psicologia e estudar psicologia foi Freud. Eu tive Freud no ensino médio e falei, nossa, adorei. E aí fui, assim, sabendo que eu ia estudar Freud. E, bom, fui por outros caminhos e acabou que Freud, na faculdade, para mim, não foi nada, assim. Mas é muito interessante, realmente, que a gente tem uma ideia antes e depois, totalmente, assim, a gente descobre coisas completamente novas. Vou fazer uma piada interna aqui, que quem é psicólogo vai pegar, quem não é, vocês já estão sabendo agora das piadas internas de psicologia. Que todo mundo, a grande maioria entra por Freud, mas acaba brigado e vai para outra abordagem. Que todas as grandes abordagens dentro da terapia, as pessoas foram psicanalistas, estudaram Freud, brigaram com Freud e criaram as próprias abordagens. A terapia cognitivo-comportamental foi assim, e a Gestalt terapia também. Insatisfeitos com a psicanálise, criaram outras abordagens, foi a gente. Insatisfeitos com a psicanálise, seguimos para outro lugar. Gente, é isso. As tretas são importantes nas nossas vidas. A partir das tretas que coisas maravilhosas foram criadas. Mas realmente. E, assim, é isso que a gente estava falando, né? De que a gente sai generalista. Mas, ao mesmo tempo, para a gente se formar, o que eu acho que muitas pessoas não sabem, que às vezes vem um psicólogo, uma psicóloga recém-formada e pode ter um preconceito de falta de experiência. O que a gente tem mesmo, assim. Uma pessoa com 1 ano de formada tem menos experiência do que uma pessoa com 5 anos de formada e 10 anos. Mas isso não quer dizer que a pessoa também está zerada. E eu acho que uma coisa que as pessoas não sabem é que para se formar, a gente passa por um processo e por um lugar chamado SPA, que é Serviço de Psicologia Aplicada. E o SPA, né, como a gente chama, a sigla, é um lugar para a gente aprender na prática. E varia de faculdade para faculdade o tempo que você tem dedicado a essa atividade, né? No caso, na nossa faculdade, minha da Ana Luísa, era uma matéria que a gente precisava para se formar, era obrigatório cursar. Então, eu lembro que na nossa faculdade a gente tinha que atender até 3 pacientes e toda semana a gente tinha um professor que orientava a gente de como a gente tinha que fazer o tratamento psicológico dessa pessoa. Ele pensava com a gente, pela gente, algumas vezes, o que tinha que fazer, porque ele era mais experiente. Falava, ó, essa pessoa está apresentando esse sintoma ou essa queixa, então você vai ter que trabalhar isso daqui com ela. E aí a gente tem 1 ano, no meu caso foi 1 ano só atendendo, mas tem faculdade que você passa 2 anos atendendo, então você não sai 100% cru da faculdade. Obviamente, a gente ainda se sente muito inseguro porque, gente, é muita coisa pra gente ver. Até porque no Brasil a gente não tem diferenciação. Eu vou atender uma pessoa que tá com problema de autoestima e eu vou atender uma pessoa que tem transtorno bipolar. E eu tenho que ter conhecimento teórico para os dois e lidar com a bagagem das duas pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, e eu sei que fora do Brasil existe também outras diferenças em relação à profissão, você precisa tirar um título para poder atender em consultório. E você ainda tem a diferenciação de psicólogo e counseling, que é tipo um conselheiro, que aí o conselheiro é que vai lidar com essas questões de autoestima, de mudança de carreira e tudo mais, e aí o psicólogo vai lidar com transtornos psiquiátricos. No Brasil é tudo a mesma coisa.
psicólogo tem que dar conta de tudo aqui. Uhum. E aí a gente faz esse SPA, a gente se forma, e aí chega a questão, né? Para onde eu vou depois de ter aprendido um bando de teoria, um bando de área? Eu e a Ana Luísa, a gente resolveu usar esse episódio para explicar um pouco sobre a psicologia clínica, que é o nome que a gente dá para quem atende em consultório. A gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente pode chamar outras psicólogas de outro ramo, seja psicóloga que trabalha em hospital, psicóloga que trabalha em escola, para explicar como é o dia a dia, porque eu realmente não tenho experiência nenhuma, também não sei não. nem como eu falar aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece depois da formatura. Assim, passo a passo. Caos, só caos. Depois que você se forma, você tem que entrar em contato com o Conselho Federal de Psicologia, porque é ele que regulamenta a nossa profissão. A nossa profissão não é tipo, quero ser psicólogo. Não. Você precisa de uma graduação em psicologia comprovada que ela foi finalizada para você entrar no Conselho Federal de Psicologia e ganhar o seu númerozinho de profissão, que a gente chama de CRP. Eu tenho várias profissões que precisam. Eu sei que arquiteto precisa, engenheiro precisa, o médico, o próprio advogado tem a OAB. Então, o psicólogo ele tem o CRP. E você não pode se intitular psicólogo se você não tem o CRP. Isso é ilegal. Então, assim, você pode se chamar de outras coisas, mas se você não tem o CRP, que exige uma graduação de psicologia, você não pode se chamar de psicólogo, isso é ilegal. Isso realmente está na lei que é ilegal. E tirando a parte burocrática, né, que a Ana estava falando, nesse momento de assim, o que acontece depois que o psicólogo se forma? E aí fazendo recorte especificamente do psicólogo clínico. A gente já trouxe aqui, vamos falar de novo. Ele escolhe uma abordagem. Na verdade, isso geralmente não acontece depois da formatura. Isso acontece ao longo da faculdade, como a gente estava falando. A gente faz matérias, a gente entra em contato com essas abordagens, a gente vê, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. E geralmente tem uma abordagem, pelo menos, que assim, você pode gostar de mais de uma. Eu gosto de várias abordagens, mas tem uma que é a que para mim faz mais sentido para nortear o meu trabalho. E se ao longo do tempo, ao longo da minha profissão, eu vou incrementando isso, fazendo uma formação em outra ou em alguma abordagem que complemente a minha, isso tá super ok. Mas, no geral, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com pelo menos assim, uma abordagem que vai ser o que vai realmente basear e orientar o nosso trabalho. Porque como a gente também falou no primeiro episódio, mas reiterando aqui, essas abordagens são construções teóricas que foram feitas assim, não foi do nada, não foi por uma pessoa aleatória, foram por vários cientistas, vários pensadores e cada uma com as suas particularidades, mas que construíram uma teoria que embasasse o trabalho na clínica. Então, geralmente o que acontece é isso, assim, a gente se forma e cada um vai para o seu canto, mas todo mundo tem que passar por esse processo burocrático de se regulamentar, né, com o Conselho Federal de Psicologia. E junto disso, na prática, em relação à profissão, assim, de a gente se formar ali para poder trabalhar, a gente ou escolhe, ou já escolheu uma abordagem, e a gente vai fazer uma formação específica. Então, como a Ana Teresa falou, pensa como se fosse uma residência. Você se forma em medicina, mas você vai ter que fazer uma residência para se especializar nisso, para se especializar naquilo. Então, a gente precisa dessa formação para capacitar a gente de forma mais específica e mais aprofundada para trabalhar na clínica. Isso é um detalhe. E outra coisa que também pode ser parte da formação teórica, mas também em relação a algum grupo. Por exemplo, fulano quer trabalhar com álcool e drogas, então vai fazer uma especialização em atendimento em álcool e drogas. Fulano quer trabalhar com crianças, então vai fazer uma especialização no atendimento infantil. Alguém quer trabalhar com desenvolvimento infantil. É isso, assim, tem várias áreas e a gente não sai atendendo a rodo sem nada, pelo menos não é o ideal. No geral, as pessoas procuram formações em abordagens teóricas específicas e especializações, talvez, num grupo e numa população específica que aquela pessoa queira atender e focar. E outra diferença que eu queria trazer para vocês é a diferença entre psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta e psiquiatra. Vou até respirar aqui, depois de falar tudo isso. Porque muitas pessoas não entendem a diferença entre um psicólogo e um psicanalista. E eu vou explicar para vocês. Um psicólogo ele tem uma graduação em psicologia e tá em dia com o Conselho Federal de Psicologia. Ele tá lá com o número dele pago, bonitinho, porque a gente tem que pagar uma anuidade para ter esse direito de usar essa titulação psicólogo. O psicanalista, ele só é formado em psicanálise.
Ele pode ser um psicólogo, mas ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser um arquiteto. Não tem esse pré-requisito de ter uma graduação em psicologia para você ser um psicanalista. É como se fosse uma especialização, uma pós-graduação que todo mundo pode fazer. Então, assim, você pode estar sendo atendido por um psicanalista que é um psicólogo, ou você pode estar sendo atendido por um psicanalista que não é um psicólogo. Então, assim, isso vale atentar, porque algumas vezes você acha que você está com um psicólogo e você não tá. A pessoa é psicanalista e ela se especializou nessa abordagem do Freud, por exemplo, que foi o que fundou a Uhum. psicanálise. Já a diferença entre psicólogo e psicoterapeuta é porque a palavra terapia, ela não é privativa do psicólogo. Então, por isso que a gente estava vendo muitos coaches falando que eles fazem terapia, porque não é ilegal, não tem escrito na lei que terapia só o psicólogo pode fazer. Atendimento psicológico, aí sim, psicólogo é só que pode fazer. Mas terapia não. E acaba que não faz muito sentido, né, gente? Porque no senso comum, as pessoas falam, estou fazendo terapia. Só que existem essas questões burocráticas, jurídicas, que, enfim, as pessoas usam como divulgação para chamar a atenção. E eu tô falando isso para vocês se atentarem e tomarem cuidado se vocês realmente querem estar sendo atendidos por um psicólogo. Uhum. Isso faz diferença porque, assim, tem muitas pessoas que falam psicólogo, psicoterapeuta. Então, assim, se a pessoa tá usando esse título psicólogo é porque ela fez uma formação na faculdade e, além disso, ele atua como psicoterapeuta. Esse é um termo muito usado ainda nesse sentido, até às vezes mais de senso comum. Mas a gente vê, por exemplo, terapias alternativas, terapeuta holístico, terapeuta espiritual, terapeuta alguma coisa. E, gente, é muito válido e cada um faz o que faz, mas é importante fazer essa diferenciação e de não comparar, porque não é a mesma coisa. Essas pessoas que usam a terapia, como a Ana Teresa falou, a palavra terapia não é privativa da atuação do psicólogo, então não está errado as pessoas falarem que são terapeutas de alguma coisa, mas é muito importante que isso não seja confundido e comparado com a profissão do psicólogo, que é, como a gente já falou, é toda uma profissão, de toda uma formação e todo um estudo que embasa o trabalho. Então, assim, se a pessoa fala que é psicoterapeuta, ela tem o direito dela de não ter faculdade de psicologia. É só se a pessoa falar que é psicólogo, aí sim é exigido uma faculdade de psicologia. E como é que eu sei, né, se eu estou sendo atendido por um psicólogo, por um psicanalista ou por um psicoterapeuta? Você pode pedir, se você quiser, o número no Conselho Federal de Psicologia, regional no caso, pro seu psicólogo. Se um paciente meu virasse e falasse, você está cadastrada? Posso procurar o seu nome no site? Por exemplo, eu atendo no Rio de Janeiro. A pessoa poderia entrar no Conselho Regional do Rio de Janeiro de Psicologia, digitar o meu nome lá e tá lá que eu tô com as minhas contas em dias, tô com o meu CRP pago e tenho o direito de atender como psicóloga. Vocês podem perguntar isso pro seu psicólogo se você quiser. Eu, pessoalmente, não me sentiria ofendida se um paciente me Uhum, perguntasse isso. também não. E, bom, outro desses termos que a Ana Teresa falou, que é importante da gente pontuar, eu acho que esse até às vezes é mais conhecido, mas mesmo assim é importante pontuar, que é o psiquiatra. A gente vê muito isso junto, né? Psicólogo, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra é o profissional que se formou em medicina e se especializou em psiquiatria. Então, são questões também relacionadas à saúde mental, mas relacionado mais especificamente à medicina. Então, tem essa diferença, assim, existem pessoas que fizeram formação nas duas coisas, que fizeram a faculdade de psicologia, fizeram a faculdade de medicina e residência em psiquiatria, e aí são psicólogos, psiquiatras. Mas existe essa diferença. E outra coisa importante da gente falar nessa diferença, psicólogo não medica. Quem medica, quem geralmente faz o diagnóstico e aí junto disso recomenda a medicação, é o psiquiatra. Porque ele que é formado em medicina, pessoal. Então, para dar qualquer diagnóstico, é um médico que tem que fazer isso. O psicólogo, ele pode compartilhar com você, olha, tô com uma suspeita que talvez você tá com depressão, tô com uma suspeita que você tá com ansiedade, mas ele não pode escrever em nenhum lugar e assinar embaixo que você tem ansiedade. Isso é um direito do psiquiatra. Muito importante. E outro ponto aqui super burocrático que eu queria trazer para vocês é o sigilo profissional. Não sei se vocês sabem, eu normalmente sempre conto para os meus pacientes assim que eu começo a sessão.
na primeira entrevista, falando que tudo que o paciente fala lá fica na sessão. E isso é muito importante para a pessoa se sentir segura para poder falar. Então, o psicólogo ele trabalha com sigilo profissional. E é antiético você divulgar informações do seu paciente. Assim, chegar numa festa, num barzinho e falar: não, porque eu tenho paciente, Mariazinha, que faz isso, faz aquilo, pensa aquilo. Isso é uma postura extremamente antiética da nossa profissão. A gente tem um código de ética que fala que não pode fazer essas coisas. Uhum. E a gente, é isso que eu ia falar, na verdade, eu ia reiterar isso, da questão do código de ética. Que a gente tem um código de ética, a gente tem um código escrito de coisas que a gente pode ou não fazer. E isso é muito bem delimitado, a gente estuda isso na faculdade, e é importante também que, aí isso é muito de cada um, mas assim, é muito importante que os psicólogos e psicólogas estejam de acordo com o código de ética, que conheçam o código de ética, e o sigilo, ele tá dentro disso. Então é um documento mesmo, é um livrinho. Inclusive tenho ele em mãos, que a minha avó, que é psicóloga, ela me deu o livrinho do código de ética dela. E é isso, e o sigilo tá dentro. Então, se vocês ouvirem algum amigo ou amiga, ou se vocês estiverem em alguma situação em que o psicólogo está compartilhando informações de um cliente ou de um paciente, enfim, vocês podem levantar a sobrancelha, assim, que é antiético. E nesses casos você pode até denunciar a pessoa, que você entra em contato ou com o Conselho Regional de Psicologia ou Conselho Federal, informa que um psicólogo está fazendo mau uso da profissão, né, do nome do psicólogo, da formação, e aí a pessoa perde o direito de atender como psicólogo. Existem casos assim que as pessoas fazem coisas surreais e perdem esse direito, como por exemplo cura gay. Eu ia falar isso, eu ia dar esse exemplo agora. Se vocês querem um caso prático disso que a gente está falando, é esse. Teve uma época que estava super em alta essa coisa da cura gay, e que ficaram sabendo de uma psicóloga que trabalhava com cura gay, coisas do tipo, e isso tá fora do código de ética, porque não existe cura gay e porque o código de ética, ele fala que, enquanto psicólogos, a gente não pode discriminar uma pessoa e trabalhar de uma forma enviesada de acordo com gênero, raça, classe, sexualidade. Então, isso é um caso prático de uma pessoa que foi denunciada e que perdeu a possibilidade de atuar enquanto psicólogo, perdeu a carteirinha por conta disso. E um ponto muito importante que você levantou é que não tem evidência científica. A gente esquece muitas vezes que a psicologia é ciência, gente. Para quem não sabe, tô contando isso para vocês, que é muito estudo, é muita pesquisa para comprovar e para a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo. Muitas vezes os pacientes podem parecer só uma conversa, mas tem muito estudo, tem muita técnica por trás. Então, assim, é tudo comprovado cientificamente. A gente não tira as coisas da nossa cabeça. Então, tomem cuidado se o psicólogo tá ali só falando que é uma conversinha. Você quer um profissional que use um método científico, porque é para isso que você tá pagando o psicólogo. Senão, você conversa com seu amigo e dá no mesmo. Então, assim, o psicólogo, ele é um profissional que tem estudo e tá ali para te ajudar por meio desse estudo. Então, tudo é cientificamente comprovado. Por isso que também está no Código de Ética para você só usar métodos cientificamente comprovados. E isso não envolve astrologia, tarô, o que mais? Tem Reiki. vários métodos, reiki, floral. Isso tudo não tem comprovação científica. Se no futuro vier a ter uma comprovação científica sólida, talvez a psicologia incorpore. Mas como no atual momento não tem, o psicólogo não pode usar. Então, se um psicólogo chegar para você falando que é psicólogo, está fazendo uma sessão de reiki, isso não pode ser uma atitude antiética da parte desse profissional. E uma coisa importante de falar, até porque essa coisa de astrologia é polêmico, né? E que eu fiquei pensando assim, pode existir uma psicóloga astróloga, mas a questão é, enquanto ela está fazendo uma sessão de atendimento psicológico, a parte astróloga dela, claro que faz parte, porque isso é toda uma discussão no sentido do que a Ana falou no episódio anterior, de que a gente está ali enquanto psicólogo, mas a nossa pessoa está dentro daquele ambiente também. Mas a questão é, essa psicóloga que é astróloga, sei lá, ela não pode usar a astrologia como base do trabalho dela naquele atendimento. Até tem brincadeira, na formação a gente fala, a gente brinca de signo, a gente joga, a gente... Assim, isso faz parte. Já brinquei com signo com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. Mas a questão é,
isso, assim, da forma que isso é falado, isso aí é uma brincadeira. A gente usa ali, assim, tipo, pô, eu sou taurina. Não, você sabe, eu gosto de comer muito. Mas, assim, usar isso como embasamento do trabalho num atendimento psicológico, isso realmente não tá dentro. A partir do momento em que aquela pessoa, que eu tô falando, esse exemplo, psicóloga, astróloga, que ela sai da porta do consultório dela e ela quer ter toda uma outra profissão só de astróloga, ela pode atender segunda, quarta e sexta enquanto psicóloga e terça e quinta enquanto astróloga. Mas isso tem que ser muito bem delimitado e essa coisa do astrólogo não pode estar dentro da sessão de terapia, né, da psicóloga, como uma base para o trabalho dela. As coisas são separadas. E terminando aqui as nossas questões burocráticas, para não entediar o pessoal, mas assim, botando os pontos nos is, que isso tudo é muito importante, também ajuda vocês a se protegerem na hora de procurar um psicólogo, se vocês quiserem ser atendidos por alguém que tem formação e graduação em psicologia. Outro tópico aqui, que na verdade já é o nosso último tópico que a gente quis trazer para vocês, é sobre o psicólogo atender familiares e amigos muito próximos. Eu já ouvi histórias assim de amigos mesmo falando que a psicóloga fazia tipo um pacotão e aí atendia a mãe, o pai e o irmão e faltava só atender o cachorro, sabe? E, gente, vocês já estão vendo pela minha voz que isso não é legal. Não existe nenhuma legislação ou no Código de Ética não está escrito que a gente é proibido de fazer isso. Mas a gente sabe, por meio da formação em psicologia, que nós temos que ter uma postura imparcial. E a partir do momento que você começa a lidar com as mesmas questões ali de todo mundo, você já não é mais imparcial. E fica mais difícil de você diferenciar as coisas, porque você está ouvindo o mesmo ponto de vista, sei lá, sobre um problema na família, sobre o ponto de vista do pai, da mãe, do irmão, da filha. Então, assim, não é muito ético você fazer isso. Gente, vai para uma terapia de família, nesse caso, né? Bom, vai todo mundo pela mesma pessoa. Isso é bem importante, assim. Inclusive, uma coisa que eu conversei com a minha psicóloga numa época era... E ela falou uma coisa que pra mim fez muito sentido, assim. Como a Ana Teresa falou, não tem nenhuma legislação muito específica em relação a isso. Mas, como ela falou também, a gente acaba aprendendo o impacto que tem quando a gente faz isso. E aí a minha psicóloga falou uma coisa que pra mim fez muito sentido e é meio que o que eu vou tomar pra mim na minha profissão. Que ela falou... Porque a gente fala muito de amigos e familiares, né? Familiar. Mas, assim, tem pessoas na minha família que não aparecem no meu processo terapêutico. Tem, assim, eu tenho um tio, sei lá, distante, aleatório, que não impacta, assim. Então, quando a gente fala, geralmente, de familiares e amigos, a gente fala de pessoas próximas que estão dentro do seu processo terapêutico. E aí, o que a minha psicóloga me falou, que pra mim fez muito sentido, foi: eu não posso atender ninguém que vai impactar a forma como eu te atendo, ou que vá mobilizar algo em relação ao seu processo. Então, assim, cara, pode ser, às vezes, uma pessoa não é minha melhor amiga, mas é uma pessoa que uma vez veio na minha vida e que, sei lá, vou falar um exemplo. Eu tive um professor de luta que... Isso é uma história fictícia, tá, gente? Eu fiz luta, eu tive um professor que abusou de mim, e isso é uma história que eu trabalho muito em terapia. Não é familiar, não é amigo, mas é uma pessoa muito chave no meu processo. Então, nesse caso, a minha psicóloga não pode atender essa pessoa. Então, é nesse sentido. Quando a gente fala familiar e amigo, é porque geralmente essas são as pessoas que aparecem ali no nosso processo. Mas ela falou isso, assim, de não atender uma pessoa que faz parte do meu processo, que vai afetar de alguma forma a qualidade do trabalho que ela pode oferecer para mim. E eu gostei muito que a Ana Luísa pontuou isso, porque eu queria até trazer um exemplo da minha vida pessoal também, porque eu tenho uma amiga minha muito próxima, uma das minhas melhores amigas, assim, da época do colégio, e a gente divide a mesma psicóloga durante muito tempo. E ela é apaixonada pela minha psicóloga, eu também sou apaixonada pela minha psicóloga, e a gente quer manter, e não tem nenhum problema, porque a minha amizade com ela não é uma questão que eu levo em terapia, não é algo que é um problema pra mim na minha vida. Uma coisa é eu ter uma amiga que eu tô brigando, todo dia eu tô lá falando mal da garota, reclamando da garota. Aí ela vai lá e faz a mesma psicóloga que eu. Não dá. Mas como eu não sou uma questão pra essa minha amiga e ela não é uma questão pra mim, não tem problema nenhum. Nós somos super próximas, a gente até conversa sobre o que a gente fala em sessão, mas a gente não é um problema uma na vida da outra. Então a gente pode fazer a mesma psicóloga. Por exemplo, o meu namorado na época quis fazer psicóloga e aí eu falei, olha, você não pode fazer a minha, porque eu trato questões do meu relacionamento lá também. Com certeza. Então ele fez a dele, eu fiz a minha.
Então depende muito do grau, do quanto a pessoa aparece, da intimidade que você tem com a pessoa e o relacionamento que você tem com a pessoa. E tem gente que não quer dividir psicólogo por ciúme, mas aí é problema da pessoa. Eu não quero, gente. Não quero ninguém sendo atendida pela minha psicóloga, não. Que ela é muito maravilhosa, ela é muito perfeita, entendeu? Fiquem longe. Eu indico várias pessoas. Aí é paciente ciumenta, gente. Ai, gente, taurina, né? Bom, e a gente vai falar também, para terminar o episódio, vamos responder algumas perguntas dos ouvintes. Essa é a parte que vocês participam, que a gente adora perguntar para vocês lá no Instagram, que é @podcastpsicologiasincera. Geralmente a gente tem perguntado para vocês alguma coisa relacionada ao tema dos episódios e dessa vez a gente pediu para vocês perguntarem coisas sobre a profissão do psicólogo. Então, bora responder umas perguntas. Ana Tereza, me diz, você que na verdade já está formada há um pouquinho mais tempo do que eu, como é a organização de vocês no dia a dia? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, assim, porque eu sou uma pessoa muito organizada, mas o meu namorado diz que a minha rotina dá ansiedade nele. Por quê, gente? Porque, assim, quem é CLT, quando você tá num consultório e tudo mais, você é autônomo, você é classificado como autônomo. E, assim, com CLT, você sabe que você vai chegar no seu consultório, no seu escritório, às 8, vai sair às 5, e esse é o período que você vai se dedicar a isso. Quando você é psicólogo, você tá lá certinho, sua agenda. Hoje eu tenho paciente às 10, tenho um paciente às 11, tenho paciente, sei lá, 1 e outro às 8 da noite. Mas assim, gente, a minha rotina nunca é igual toda semana. Porque assim, sempre tem um paciente que fala, hoje essa semana eu vou ter médico, troca de horário, aí você troca. Aí tem outro que fala, vou ter que faltar, aí falta. Então assim, minha rotina é nova toda semana, é sempre uma novidade, eu sempre tenho que ver meu calendário. Então, assim, para me organizar, você tem que ser bem organizado mesmo nessa questão de horários, até para você não atropelar um paciente no outro, no sentido de você não marcar uma pessoa em cima da outra. Então, é muito importante você ter isso tudo anotado. Eu acho que nenhum psicólogo tira da cabeça quando ele tem paciente ou não. Até porque quando você começa a ter muito paciente, assim, tem psicólogos que atendem 30 pacientes e aí cada um quer um horário, cada um quer fazer num dia. Gente, é enlouquecedor. Então, assim, normalmente a gente se organiza, mas existe muita flexibilidade na nossa rotina. Até porque para a gente tentar coincidir com os afazeres dos pacientes também. Então, eu tenho os atendimentos, eu tenho agora mídias sociais, que é uma demanda nova dentro da profissão da psicologia, que eu preciso reservar um tempo para organizar coisas do podcast com a Ana Luísa, coisas assim administrativas. Eu preciso de um tempo para estar gravando esse episódio para vocês. Então, isso também tem que estar incluso, e isso também é um trabalho. É um trabalho gratuito que eu faço, mas é um trabalho que eu estou ajudando pessoas, é um trabalho que eu também estou divulgando a minha profissão. Então, assim, quem quiser me conhecer antes, né, de marcar uma sessão comigo, tem material disponível na internet para vocês saberem minha opinião, saberem quem eu sou, até ouvirem minha voz, sabe, que já faz diferença. Isso tudo também requer dedicação. Tirando o que a gente precisa escrever sobre os pacientes fora de sessão e estudar para atender os pacientes. Então, assim, quando a gente está mais no começo, quando a gente acabou de se formar, a gente precisa de mais tempo para escrever sobre os pacientes e pensar no plano de tratamento deles. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente já vai pegando meio que o jeito da coisa e a gente precisa de menos tempo. Mas isso não quer dizer que a gente não precise de tempo. A gente sempre precisa de um tempo para pensar. O paciente está com essa questão na família, então eu vou ter que ir por esse caminho. A paciente está com questão na família, mas tem ainda aquele aspecto do bullying e do abuso que ele sofreu. Então é outro caminho. Então, cada paciente a gente faz uma coisa meio personalizada. Por isso que, assim, leva tempo fora das sessões para a gente pensar sobre cada paciente e o que cada paciente precisa. Uma coisa que eu ia falar, até sobre como você começou respondendo essa pergunta, falando do seu namorado, que fica ansioso com a sua rotina, você falou uma coisa muito real, que a nossa profissão é uma profissão autônoma, né? E é engraçado a gente parar pra pensar o que é essa palavra, assim, autônoma, autonomia. A gente tem autonomia da nossa rotina, a gente tem autonomia das coisas que a gente vai ou não fazer. Isso, assim, falando especificamente da gente, psicóloga clínica, que está trabalhando em consultório, porque, como já falamos aqui, tem muitas diferentes formas de atuar enquanto psicólogos. Mas uma coisa que é importante é que, assim, vocês param pra pensar, a gente decide quando a gente vai descansar ou não. A gente decide quando a gente vai fazer alguma coisa ou não. Então, até a palavra que usaram para perguntar, né? Organização. A gente precisa estar organizado, tanto na prática em relação a tudo isso que a Ana Tereza falou, de organizar tempo, aprender a organizar tempo, administrar tempo. Mas eu vou trazer aí a Gestalt, assim, para me ajudar nessa resposta, só para falar sobre
a organização interna que a gente também tem que ter, emocional, sobre isso, sobre o que significa ser autônomo pra gente, sobre o que significa a gente ter autonomia da nossa rotina, do nosso tempo, das nossas férias, do nosso descanso, porque é isso, assim, é uma faca de dois gumes. Isso abre a possibilidade pra gente ter uma flexibilidade maior, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode ir pelo outro caminho e não descansar, não pegar um tempo pra isso, não pegar um tempo pra dormir direito, não pegar um tempo pra assistir uma série, Não porque tirar férias. não tirar férias, porque Porque é a isso, gente não assim. tem férias remuneradas e o pessoal que é CLT esquece disso. Uhum. Então, assim, é interessante, porque a gente realmente tem que. Como a gente não. A gente decide por si. É isso, é bom e ruim ao mesmo tempo. Quem trabalha CLT, eu já trabalhei CLT, né? Reclama muito, assim, de que não, é muito chato, porque assim, a pessoa estipula seu horário de trabalho, quando você vai, quando você não vai, férias e tal. Férias até dá pra flexibilizar, dependendo, mas assim, a maior parte do poder das escolhas e das decisões está no outro. E isso, ao mesmo tempo que é horrível em alguns pontos, é bom, gente, porque escolher causa angústia. Isso aí a gente vai pra filosofia, mas assim, uma das coisas que causam angústia na gente é quando a gente tem que escolher as coisas. Então, é total uma faca de dois gumes, de se organizar na prática e emocionalmente também, pra não se atropelar. Senão a gente fica achando que a gente é robô e que a gente vai fazer tudo e nunca vai descansar. E Ana Luísa, outra pergunta aqui de um ouvinte nosso. Como é que você consegue não ficar martelando na cabeça a história ruim do paciente? Gente, eu não tenho uma resposta certa para essa pergunta, porque eu vou ser muito honesta. Eu perguntava isso para professores e professoras na faculdade e sempre me respondiam uma coisa, e vocês vão entender onde eu vou querer chegar, que era, quando você tá ali, parece que acontece alguma coisa que você entende o seu lugar, você entende que você não tá ali como pessoa, como se você estivesse falando com um amigo, você entende claramente a delimitação do espaço que você tá. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estagiar em clínicas, quando eu comecei a atender no SPA, que a gente explicou mais cedo, eu sentia isso. Eu já tive situações em que me contavam histórias de suicídio e eu senti isso. Senti assim, que eu consegui sustentar, foi difícil ouvir na hora, mas eu não fiquei martelando aquilo depois. E aí eu lembro que eu saí assim, nossa senhora, fez todo sentido, realmente, eu entro ali e não mexe comigo, e eu tô num lugar diferente. Até que eu ouvi uma coisa que mexeu muito comigo, que foi no SPA, que foi uma questão, claro, não vou entrar até por conta do sigilo, mas foi uma questão de violência física de uma mãe com o filho. E foi muito difícil, assim, e essa pessoa descreveu a violência, descreveu, assim, com bastante detalhe, e foi uma situação que me pegou desprevenida. Assim, na hora eu sustentei. Na verdade, isso, para especificar, né, não falaram para mim, mas eu atendia em dupla, falaram isso para minha dupla e ela me descreveu, porque a gente atendia em dupla um caso, né? Então, nesse sentido, o sigilo ele se estendia a mim, porque eu fazia parte do caso dessa pessoa. Mas quando eu ouvi, foi muito difícil. E isso eu fiquei martelando. Então, assim, como eu consegui não ficar martelando, eu levei para terapia. E a gente já falou em outros episódios a importância do psicólogo que atende estar em terapia, principalmente nesse início. Eu acho que eu fui muito achando nas cegas, assim, que eu já estava super preparada, que eu já estava super de boa em fazer essa delimitação, mas isso é uma construção. Eu sou muito recém-formada, eu não estava nem formada quando isso aconteceu. Então, assim, eu acho que parte disso é experiência, sim, e junto da experiência a gente vai criando essa identidade enquanto psicólogo de realmente entender o nosso lugar, que a partir do momento que aquela sessão acaba, claro, a gente faz prontuário, a gente estuda, mas assim, aquilo não tem a ver com a nossa vida pessoal, mas tem coisas que vão afetar sim, seja por causa da nossa história pessoal, seja porque realmente é uma coisa muito difícil de ouvir, e é por isso que é muito importante a gente estar em terapia. O que eu fiz, eu levei para minha terapia, que eu trabalhei, porque que aquilo ficou tão forte pra mim e porque que eu tava levando isso pra minha vida pessoal, porque foi isso, assim, eu lembro que eu perdi noite de sono por causa disso, e isso também vai muito de acordo com a forma de cada um lidar com a vida, né, assim, eu sou essa pessoa intensa, como já falei várias vezes, então perdi noite de sono por causa de cliente, mas é isso, assim, terapia. E Ana, você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso?
Eu acho que você falou bastante coisa, assim, porque eu não sinto que eu fico muito martelando as histórias dos meus pacientes, assim. Eu acho Uhum. que consigo delimitar bem, porque eu acho que quando você fica com muito isso na cabeça, você também se coloca muito no papel de você tem que resolver o problema da pessoa. É. E pra mim, a terapia, isso não é responsabilidade minha. Eu vou Uhum. ajudar o paciente a pensar em opções pra ele. Mas Uhum. quem vai fazer é ele, afinal. Quem tá Uhum. vivendo a vida dele é ele, gente, não sou eu. Não sou Uhum. eu que vou chegar, vou falar o que precisa falar pro namorado ou pra namorada. É a pessoa Uhum. que tem que ir lá e fazer. Então, nesse aspecto, eu não tenho um pouco de consciência limpa, eu acho que eu posso botar dessa forma, de que tem certas coisas que estão fora do meu controle e quem é responsável, quem são as pessoas responsáveis são os pacientes. Então, eu não fico perdendo sono se a pessoa falou que ia terminar com o namorado e não terminou. Eu tô lá pra ouvir ela, pra acolher ela, esse é o meu papel, e orientar ela de algumas formas. Mas assim, eu tenho ciência que na minha vida eu tô tomando atitudes e melhorando a minha vida de acordo com o que é melhor pra mim. Mas se o paciente não quer fazer isso com a dele, isso é problema dele. Obviamente tem uma história ou outra que bate mais comigo, tem uma história ou outra que eu acho mais complicado, né, de achar soluções, que acaba que uma hora ou outra eu fico pensando sobre isso. Mas eu consigo me desligar bem. Eu acho que eu nunca fiquei sem dormir por causa de paciente. Eu acho que eu já fiquei preocupada com algumas situações que aconteceram, mas não a ponto de, tipo, nossa, não consigo dormir. Não, não consigo fazer mais nada além de pensar nisso. Eu acho que isso nunca Uhum. aconteceu. Uhum. E é importante falar que, assim, isso, como eu falei, tem muito a ver com a gente. Também isso vem muito do que eu bebo, assim, da Gestalt terapia, de que tudo que nos afeta tem a ver com a forma como a gente funciona no mundo e com quem a gente é. Então, essa coisa de eu deixar algo de fora, né, me afetar da forma que me afetou, tem tudo a ver com toda uma história em que, num geral, essa é a minha forma de funcionar. Claro que, assim, na minha profissão, isso é muito específico, isso é até mais sério, porque não é porque isso aconteça, mas é só pra falar que, assim, é possível, porque somos pessoas ali. O ideal é que isso não aconteça, então a gente vai pra terapia, a gente faz uma supervisão pra entender e pontuar isso, assim, que o fato disso ter acontecido tem a ver com a gravidade também do que foi contado. Foi difícil pra mim ouvir, assim, com detalhes, um espancamento ali acontecendo, mas ao mesmo tempo isso tem a ver com a minha história pessoal de deixar que coisas dos outros e deixar que coisas externas mexam comigo. E aí, gente, terapia. Eu vou trabalhar e tô trabalhando cada vez mais pra estabelecer esse limite. Mas existe a possibilidade. E Ana Tereza, essa eu quero saber. Tem alguém que você atende e pensa, esse nunca vai sair daqui? Achei sensacional, assim, porque isso me lembrou muito um outro podcast que eu ouço, que eu não sei nem como. A podcaster Aham, falou, né, de ter o medo de ser o job ruim do psicólogo. Eu acho que no fundo a gente tem medo de ser o job ruim do psicólogo. com certeza. Mas nunca aconteceu até agora, na minha experiência, de ter um paciente que eu penso, esse nunca vai sair daqui. Não aconteceu. O que eu penso é, esse vai demorar mais, esse vai demorar menos. No É. sentido de assim, tanto de disposição da pessoa estar disposta a falar sobre os problemas, tentar formas novas de resolver o problema, Uhum. como também da gravidade das situações, gente. Porque tem situações que, por mais que a pessoa esteja disposta, não é fácil mesmo, tá? É muito trabalho, é muita terapia, é muito ouvir, muito acolher. Uhum. E algumas vezes o seu papel é de esperar que as coisas se ajeitem com o paciente. Então, assim, tem situações que, assim, meu paciente não tem como sair dela. Então, a estratégia é pensar, assim, como é que a pessoa pode sofrer menos dentro dessa situação. Então, assim, são situações que eu acho que normalmente demoram mais em terapia porque o paciente tem menos controle. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Mas eu acho que nunca aconteceu comigo de ter um paciente que eu pensei que não ia sair. Eu só penso que são pacientes que vão ter um processo maior e outros que talvez precisem de um processo menor, ou pela gravidade e pelas habilidades que eles têm para resolver os problemas. Uhum. O que eu ia falar é isso, assim, nunca é uma palavra muito forte, né? Então, nunca vai sair daqui. Eu também nunca tive essa sensação, assim, mas é muito questão do tempo, assim. É como a Ana falou, concordo 100%, que é uma questão de pensar, talvez demore mais ou talvez demore menos. E Ana Luísa, qual é o limite para compartilhar uma psicóloga com alguém que você é próximo? A gente já falou sobre isso, o meu limite é nenhum, gente. Não vou compartilhar minha psicóloga com ninguém. Gente, eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso tem a ver com o que a gente estava falando, de que o limite, aí falando da minha opinião pessoal,
e profissional sobre isso tem a ver com o que vai impactar o seu processo terapêutico. Como a gente estava falando, a Ana Teresa ela tem um caso de uma amigaça dela que divide a psicóloga, divide, né, essa palavra é engraçada, mas assim, que faz terapia com a mesma psicóloga que ela. E isso, assim, pra ela não tem problema, pra nenhuma das duas, nem pra psicóloga, porque uma e a outra não é uma questão na vida da outra ser discutido. Aquilo não aparece ali na sessão de forma que impactaria. Então eu acho que o limite é bem esse, assim, na minha cabeça. É o que vai influenciar o trabalho que aquela pessoa tá te oferecendo. E Ana Teresa, o que você faz depois de uma sessão em que você atende? Então, eu meio que falei, né, um pouco do meu dia a dia. Então, logo depois que eu termino uma sessão, depende muito do que foi conversado. Quando o paciente é novo, eu faço várias anotações. Várias anotações, assim, que na minha cabeça já tá a mil, assim, o que eu tenho que trabalhar daqui a pouco com ele, pensando mais pra frente, né, coisas que ainda precisam de um tempo para serem desenvolvidas com o paciente. Então, eu anoto muito o que eu quero de plano de tratamento para a pessoa e algumas vezes até dados, né, que aparecem da história de vida da pessoa que são importantes e eu não posso esquecer. E eu prefiro muito mais quando eu não tenho paciente em seguida, porque muitas vezes, assim, você vai atender um paciente às 10, às 11, meio-dia, 1 hora, então você não tem muito tempo para respirar. Uhum. Então, você sempre tem que ter um horário do dia para reservar, para fazer essas coisas. E, enfim, também tem muito estudo, muita supervisão. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente sabem o que é uma supervisão, mas é basicamente uma mentoria, que uma pessoa que é mais velha, tem muito mais experiência que a gente, vai ajudar a gente a pensar no plano de tratamento do paciente e como o psicológico do paciente funciona, porque eles têm mais experiência, eles tiveram mais tempo de vida para ler, para estudar, para atender. Então eles orientam a gente. Então, basicamente, a gente faz tudo isso. E também as redes sociais agora, né? Que virou uma obrigação na nossa profissão. Obrigação não, né? Mas é uma necessidade para os tempos de hoje. Com certeza. E, Ana Luísa, eu vou amar ouvir essa resposta, gente. O que é mais difícil em atender alguém? Gente, cara, eu vou ter que usar a carta da psicóloga de novo e falar depende, porque eu acho que isso varia muito. Eu, pessoalmente, por exemplo, tenho dificuldades de atender pessoas que falam pouco, pessoas que praticamente chegam em silêncio e a gente tem que ficar puxando as informações. Mas, assim, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha dificuldade, isso tem a ver com, como eu falei, né? Eu sempre trago para esse lado emocional, faz parte da minha forma de ver o mundo e da minha abordagem. Quando eu acho que a dificuldade das pessoas de atender determinada pessoa ou determinado caso tem a ver, claro, com a dificuldade do próprio caso, tem diagnósticos que são mais difíceis mesmo, mas tirando essas exceções, num geral, eu acho que o que é mais difícil vai muito de acordo com a pessoa em relação ao seu próprio trabalho emocional. Então, eu falo isso, assim, eu falei, né, no último episódio, que atualmente na minha terapia o que eu trabalho muito é o momento que eu tô me formando, me formei agora, tô para começar a atender, tô nesse limbo, né, inclusive, para tirar meu CRP e começar a atender. E, bom, e eu trabalho isso também. A minha dificuldade é atender pessoas que falam pouco, é atender silêncio. Eu tenho dificuldade de sustentar silêncio. Então, o que eu trabalho em terapia? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história? Por que silêncio me incomoda tanto? Por que eu tenho a necessidade de preencher um silêncio? Então, mas assim, eu acho que isso realmente varia de acordo com cada um, com seu funcionamento, com as suas dificuldades, sua história de vida, de uma identificação. Isso é muito complicado e pode super acontecer, inclusive acontece mesmo, porque todo terapeuta tem o cliente que merece. E isso tem a ver com identificação. Então, assim, cara, vai chegar uma pessoa no meu consultório, no consultório da Ana Teresa, que tem histórias muito parecidas. Isso pode ser muito complicado se a gente não está em terapia, se a gente não está em supervisão. Acho que isso é difícil, assim, quando você atende uma pessoa que tem um caso parecido com o seu, ou que tem uma história traumática que bata em algum trauma seu. Isso, pra mim, é difícil. Eu acho que eu compartilho com você essa mesma dificuldade de pacientes que são muito quietos em sessão. Principalmente aquele paciente que você chega e você pergunta, o que a gente vai trabalhar aqui hoje, a pessoa? Não sei. Aí você até apela, né, um pouco do tipo, como é que foi sua semana? Nada demais. Cara, paciente monossilábico, paciente que você sente que o paciente não se preparou pra sessão, é muito difícil. Porque eu sinto que demanda uma energia a mais no sentido de, tipo, eu tenho que ficar tirando leite de pedra, eu tenho que ir
puxando as informações, porque as informações não estão sendo dadas para mim, então eu tenho que achar. Tem alguns pacientes que eu sinto que é que nem um quebra-cabeça, né? Que as peças estão lá, você vai encaixando. E tem outros que as peças quebra-cabeça estão dentro da caixa, então você ainda tem que abrir a caixa para você saber como montar o quebra-cabeça. Total. Então, assim, são sessões que pra mim são muito mais cansativas. É quando o cliente é muito quieto. Isso quer dizer que eu não faço a sessão? Óbvio que eu faço, gente. É óbvio que eu dou o meu melhor. Mas eu assim, na posição de psicóloga, contando pra vocês, é que realmente são sessões mais difíceis e mais cansativas pra mim, quando o paciente não fala muito em sessão. E bom, última pergunta. Cheguei no consultório, Ana Tereza. E agora? O que eu faço? Então, vou contar pra vocês o que eu adoraria que vocês fizessem se vocês chegassem no meu consultório. Eu adoraria saber os motivos que te levaram a procurar terapia, porque existem motivos estopins, e isso pra mim é muito importante, assim. Por que agora? Por que não antes? Por que não daqui a pouco? Por que o momento é agora? O que é que tá acontecendo que tá te fazendo levar? Isso é muito importante para eu entender um pouco da sua história de vida, como é que esses problemas se formaram na sua vida. Só isso daí talvez já dê a sessão inteira. Se não der a sessão inteira, você também pode falar um pouco da sua vida anterior, assim, como foi sua infância, como foi sua adolescência. Mas é muito importante eu entender o que está te fazendo procurar terapia, até porque eu sei que isso vai ser o objetivo da terapia. É isso que eu tenho que focar, é isso que mais está te causando sofrimento no atual momento. Talvez você tenha uma série de outros sofrimentos que você não está consciente ou que você não quer tratar no momento, e de acordo que a gente vai tratando, os que estão mais latentes, a gente vai descobrindo outros. Mas é muito importante entender o motivo que está te levando à terapia, assim, e entender a cronologia de por que chegou da maneira que tá. Porque, assim, quando você chega e meio que fala, minha vida tá ótima, eu fico meio me perguntando, tá, então por que você tá procurando terapia? Tem coisa Com aí. certeza. Só que provavelmente, talvez a pessoa ainda não esteja consciente ou não esteja pronta pra contar. Ela tá pronta pra receber ajuda, mas não tá pronta pra contar. Eu até pensei numa coisa aqui quando você disse isso. Talvez a pessoa não esteja consciente. Sim, mas ao mesmo tempo alguma coisa levou ela para terapia. Tirando casos, claro, de crianças ou adolescentes que os pais levam. Isso é um caso à parte. Mas assim, de uma pessoa que buscou terapia, por mais que ela possa não estar consciente de certas coisas, algo levou ela ali. E é por isso que eu acho tão encantador a nossa profissão. Porque eu fico com isso na cabeça, assim. É um encontro ali de pessoas e alguma coisa fez aquela pessoa, como você falou, naquele momento, procurar uma ajuda. Então, é isso, assim, cada um tem suas questões. Tem gente que realmente não se sente à vontade de sair falando da vida toda numa primeira sessão e cabe a nós construir um vínculo com essas pessoas para que elas se sintam cada vez mais à vontade de falar. Mas é bem por aí que a Ana Tereza falou, assim. É de um bom primeiro passo, se você está ouvindo, está pensando em fazer terapia, mas não sabe o que falar. Primeiro, eu diria, pensa por que e para que você pensou assim, tá pensando em fazer terapia. O que está acontecendo? O que te fez ter esse pensamento? O que te fez ter esse sentimento de querer buscar uma ajuda? E junto disso, na prática ali na sessão, o que você pode fazer é justamente contar o que está acontecendo na sua vida nesse momento que te fez buscar ajuda agora e não há 6 meses atrás, 1 ano atrás, enfim, o tempo que for. Isso eu acho que é um bom primeiro passo. E, gente, esse foi o episódio. A gente adorou que vocês participaram, mandaram pergunta. A gente tirou muita dúvida aqui de como funciona a nossa profissão. Se você tá em dúvida se você quer ser psicólogo ou não, se você quer aguentar todo esse trampo aí que a gente falou. E, enfim, se vocês também querem entender um pouco o que seu psicólogo, né, faz. E, enfim, eu sei que é uma profissão que ainda é envolta em muito mistério e muito desconhecimento. Então, um dos objetivos desse episódio foi um pouco a gente tá contando pra vocês, já que muitos psicólogos acabam não tendo esse mesmo posicionamento. E se vocês quiserem continuar acompanhando a gente, quiserem continuar participando dos episódios, segue lá a gente no @podcast Psicologia Sincera. A gente interage com vocês no Instagram, abre caixinha, vocês participam do episódio, fazem pergunta pra gente. A gente adora essa troca pra saber de vocês o que vocês estão achando de tudo isso que a gente tá produzindo, de tudo isso que a gente tá gravando. E se nesse meio tempo vocês querem acompanhar o que eu e a Ana Luísa estamos fazendo também nas nossas vidas profissionais, você pode me seguir no @psi.anacavalcante. E Ana Luísa, manda aí teu arroba. Meu arroba é psi_Ana_Luísa com Z, Braz com Z. E, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado do episódio. E a gente se vê na próxima.